Olá amigos, tudo bem? Tudo certo? Que a paz de Jesus esteja conosco novamente nesse dia. Então amigos, hoje vamos gravar o vídeo. O título vai ser Exame de Virtude, capítulo 9, do livro Contos desta Vida e Doutra. Também vou ler dar continuidade, porque o assunto é bem similar, o Jesus no Lar, o capítulo 26, o valor do serviço. Então vamos contar sobre essas duas histórias. O que essas duas histórias têm para nos dizer? Tem muito sobre como é que era antigamente, antes de Jesus. Jesus abordou muito sobre isso, sobre os hipócritas, sobre os fariseus, que eles tinham as práticas exteriores. Ele falava muito assim: em vão este povo me honra com os lábios, mas mantém longe de mim o seu coração, ensinando coisas humanas em vez das de Deus. Então, o que os judeus faziam? Eles faziam tudo prática exterior. O que é? O jeito de lavar bem as mãos antes de comer, lavar o copo, o jeito de lavar os pratos, talheres, as jarras, as vasilhas, tudo tinha um jeito certo de fazer, senão tu era considerado impuro, tu estava impuro com Deus naquele momento. Então, tudo era regrinha, tudo eles faziam uma prática, jejuar 2 vezes por semana, faziam longas orações, tudo eles faziam para se mostrar politicamente correto, vistas das pessoas ao redor. Eles praticavam muito isso para mostrar para os outros, em vez de praticar o que Jesus e Deus espera de nós, que é a prática da caridade, do trabalho, da obra, de fazer o bem. Por isso que eles não acreditaram muito no Jesus, na pessoa de Jesus, quando ele veio e mudou todo esse conceito das regras. Tem uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo que me segue muito, que é: fórmula é igual a matéria. Muito mais vale um bom pensamento do que qualquer regra, qualquer fórmula. Então, a mesma coisa uma oração, se fazer do fundo do coração, essa é a mais sentida do que ler por mais que uma oração seja bonita, vai ter que sair do teu coração, cada palavra tem que ser sentida, tá? Já fiz uma introdução bem grande, mas vamos lá. Se baseando nisso, já vamos falar sobre os fariseus. Jesus foi convidado para jantar na casa de um fariseu. Então Jesus foi até lá e o fariseu ficou admirado porque Jesus não tinha lavado suas mãos antes de comer. Então foi aquilo que eu comentei. Então Jesus falou: vocês fariseus lavam o prato e o copo por fora, mas por dentro estão cheios de violência e de maldade. Seus tolos, quem fez o lado de fora, exterior, não é o mesmo que fez o lado de dentro? Portanto, deem aos pobres o que está dentro de vocês, e assim tudo ficará limpo. Ouçam e entendam: o que entra pela boca do homem não torna a pessoa impura. O que entra pela boca, comer bem, lavar bem os alimentos, tudo isso que eles falaram, não torna a pessoa impura, mas sim o que sai da sua boca torna a pessoa impura. Porque o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido, mas as coisas que saem da boca, isso torna a pessoa impura. Porque o que sai da sua boca são os maus pensamentos, os adultérios, os homicídios, toda essa coisa ruim, o que a gente sai pela boca, falar, inveja, ciúme, raiva, isto torna a pessoa impura. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não torna a pessoa impura. Isso que ele fala sobre a pureza. O que ele quer dizer? A gente tem que se basear para se levar a Deus, para ter esse contato com Deus, para se tornar puro, as nossas obras. Pelas suas obras os conhecereis. Isso que ele fala, sai da sua boca, as tuas obras. O que tu faz de útil, isso que tu vai diferenciar a tua virtude com a dos outros. Por exemplo, eu tenho uma vizinha agora que adotou um cachorro velho. Foi lá num lar de onde acolhe os cachorros abandonados e pegou ele já com uns 10 anos, manco e tudo mais.
e fez um texto no Facebook e falou que vai pegar ele por amor, para pelo menos agora no final da vida dele se sentir amado, se sentir amparado, tendo uma família. Isso é um jeito de ser uma pessoa pura, uma pessoa que pensa no próximo, uma pessoa de servir, uma pessoa... Agora, não fazer as práticas. O que adianta, por exemplo, uma vez por semana ir para missa lá e tu vai perguntar para a pessoa o que aprendeu, não aprendeu nada, é só uma prática exterior. Adianta todo dia para uma missa ou para uma igreja e tu chega em casa, não ensina nada, teu filho não aprende nada que tu aprendeu a passar adiante, não tenta fazer um estudo nem nada. Então essa é a diferença da prática exterior com a obra que Jesus nos espera de nós. Tá? Agora vamos começar o texto. Capítulo 9. Exame de virtude. Do livro Contos dessa Vida e Doutra Vida. Psicografado por Chico Xavier. Ditado pelo espírito Irmão X, que é o Humberto de Campos. Então vamos lá? Vai contar uma história de um mestre que vai dar uma missão para um discípulo para ir para uma cidade. Durante 10 anos ele vai ter que ficar lá e vai ajudar essa cidade que tem muitos vícios, tem muita maldade no coração. Então era essa a missão. Só que depois de 10 anos ele vai perceber que ele não estava cumprindo, não estava fazendo diferença na vida das pessoas. Então ele vai chamar de volta e vai querer saber o que essa pessoa fez que não estava dando, e o mestre vai dar o seu parecer. Essa é a história, tá? Então vamos lá? Narra-nos um episódio autêntico que certo orientador no mundo israelita enviou um discípulo que se notabilizara na interpretação dos profetas para determinada cidade cujos habitantes se chanfurdavam em vícios, enfermidades de toda espécie, com a recomendação de prestar-lhes concurso ativo. Então aqui estamos se baseando na dos judeus, tá? Do Antigo Testamento. 2 lustros correram, que é 2 décadas, são 10 anos. E porque as notícias do burgo fossem cada vez mais inquietantes, o guia do povo chamou um enviado, que compareceu em atitude hierática, mostrando na túnica lirial e um semblante mortificado de jejuns a rigorosa observância da lei. Então aqui ele praticava a lei, todas aquelas regrinhas do Antigo Testamento. Lavar a mão, lavar um copo, lavar bem o prato, jejuar 2 vezes por semana, fazer longas orações, tudo que a gente vê nos filmes de Jesus, tudo no Evangelho de Jesus que eles faziam. As primeiras interpretações ouvidas respondeu em tom grave: Mestre, para dar exemplo de virtude, retirei-me para o campo, onde todos sabem que existo. Então ele foi para o campo, né? A gente tem essa ideia de ir para o campo para se conectar mais com a espiritualidade, onde tem um lugar mais calmo, onde tem não se estressa com as pessoas, onde a gente consegue serenar mais, estar mais no silêncio, se conectar mais com Deus. Então o que ele fala sobre isso? Compreendo. Os mentores são fantásticos, né? Eles nunca chegam e já te dão uma bronca falando que tu tá errado, isso aqui. Não. Eles tentam te falar que tu tá meio certo, mas depois eles te falam a real. Eles não chegam bem grossos, eles falam bem calmo, tentando não nos desestimular, não nos deixar triste com a nossa falta de conhecimento e tudo mais. Vocês vão ver aqui no decorrer que como eles falam. Compreendo, disse o mentor. A solidão é necessária para que o pensamento se refaça com a inspiração divina. Verdade. Contudo, sem ligação com as criaturas humanas, é impraticável qualquer obra de auxílio.
se tu não tiver ali com um monte de pessoas, ter esse contato, como é que tu vai praticar caridade? Como é que tu vai fazer o bem a alguém? Como é que tu vai buscar alegria no próximo? Como é que tu vai ser útil? Como é que tu pode ajudar as pessoas? Se tu ficar lá num lugar, no interior, lá excluído de todo mundo, tu tá sendo meio egoísta nessa parte, tu não quer se esquentar a cabeça, não quer nada com isso, né? E o entendimento continuou. Para não errar, vivam completamente mutismo, o fervor da oração. Mutismo é não falar, só orando. Será que é o caminho certo? Vamos ver o que o mentor vai falar. Medida é essencialmente importante, mas, ainda que tenhamos de aprender em duras experiências, é preciso falar para que o bem seja feito. Olha, tem que dizer que ele vivia em mutismo. O que é mutismo? Ele não queria falar, ele não queria se irar, não queria dar opinião. Quando a gente conversa uns com os outros, em algum momento alguém vai ferir nós, alguma vez alguém vai falar mal de nós, alguma vez alguém vai julgar, e daí a gente vai ter que saber lidar com essa situação. Por isso que Jesus falou: amai os inimigos, fazer bem para aqueles que os odeiam, deseje bem para aqueles que amaldiçoam e ore em favor daqueles que maltratam vocês. Então ele vivia em mutismo, mas está errado, ele vivia só em oração. A oração também está certa, ele falou que está certo. Mas o que Jesus falou? Jesus era o nosso único exemplo que nós temos aqui, o exemplo maior que tem é Jesus. Ele é o nosso guia. Ele orava e trabalhava. Esse é o caminho, dois caminhos, orar e trabalhar. Tu pode ver que no Evangelho, cada pouco ele saía de perto dos discípulos, dos apóstolos, e ia num canto orar. Outro dia ia lá e trabalhava, praticava caridade, ensinava. Tem que usar esses dois, não adianta só orar. Deus não ajuda os que se limitam a pedir, mas os que obram. Não adianta ficar só pedindo. E a tua parte? Como é que eu posso pedir algo? Mas vem cá, o que tu está fazendo por merecer? Jesus sempre comparou Deus como ele se referia ao Pai. E é a mesma coisa nós, quando nós temos nossos filhos. Quando eles pedem isso e aquilo, eu tenho 3 filhos. Agora um nasceu dia 8 de agosto, ali o Davi. E às vezes eles vêm: pai, quero isso, quero aquilo. Tá, mas espera aí, o que tá fazendo por merecer? Tu tá fazendo os afazeres, ajudando nos afazeres da casa? Como é que tá no colégio? É a mesma coisa nós com relação a Deus. O que tu tem feito? Quais que são as tuas obras? O que Jesus falou? A árvore boa dá frutos bons, a árvore má dá frutos maus. Só sabe se a árvore é boa ou não pelos frutos que ela dá. Expondo a pureza dos meus sentimentos, visto exclusivamente de branco. O que será que o mentor vai falar? Branco, né? Nós temos essa coisa de branco ser uma coisa pura. Então a gente vê os médicos de branco, os enfermeiros, casas espíritas usam tudo branco. Dá um semblante de pureza, um semblante de evolução, né? de mentor, de amparo ali. Mas será que é só vestir branco que adianta? Vamos ver o que ele fala aqui. Costume honroso. No entanto, isso não deve impedir que nossa roupa se inodore no trabalho de ajuda aos outros, para ser novamente lavada no momento oportuno. Aqui ele quer dizer, tudo bem usar uma roupa branca, mas se tu precisar ajudar o irmão caído, que se sujou, ou se tu precisar erguer, fazer trabalho, puxar, fazer a limpeza do lugar onde tu tá, ou fazer qualquer serviço que tu vai se sujar e tu pensa, não posso me sujar porque eu tô de branco. Isso que é o que é importante, é o trabalho, não a roupa que a gente tá usando. Aqui o mentor fala sobre isso. Minhas refeições são apenas de ervas. E aí, gente, será que é? Eu vou só ser vegetariano, agora só comer ervas. Vamos ver o que o mentor fala. Hábito excelente, contudo, para
trazer o corpo em condições de servir, que é o importante. É importante não desertar dos sistemas de alimentação comum, embora seja nossa obrigação garantir a simplicidade e fugir dos desregramentos usando a carne, o leite, os ovos, as folhas, os frutos e as raízes dos animais e das plantas, tão somente na quota indispensável manutenção da existência. Aqui ele dá uma advertência para a gente tem que se alimentar para poder aguentar os trabalhos, os afazeres do dia, mas sem desregramento, sem excesso, tendo os alimentos para a gente poder se sustentar no dia. Esse que é o importante do trabalho, para poder fazer as executações que o trabalho vai necessitar de nós. Tá? Durmo sem qualquer agasalho, fustigando as tendências inferiores. Louvável propósito, mas na preservação da saúde orgânica é justo repousar os moldes em que os outros descansam, a fim de que a vida no corpo nos ofereça rendimento para o melhor. Aqui eu gravei no Livro dos Espíritos, tem a Lei do Trabalho. No mesmo Livro dos Espíritos, Lei do Trabalho, está a Lei do Repouso. Se vocês quiserem ver, tem um vídeo anterior, a Lei do Repouso, baseado nisso. Então aqui ele está falando, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se alimentar bem, a gente tem que dormir bem, tem que dormir aquelas 8 horas, dormir, se puder usar cobertor, para poder aguentar o trabalho no próximo dia. Então, o trabalho é importante, mas a gente tem que cuidar do nosso corpo. Esse corpo foi nos dado para a gente poder viver aqui no planeta Terra, para passar para o planeta pelas provas e expiações da qual nós estamos aqui, que vamos passar. E a gente tem um prazo. Por exemplo, eu, Alan, eu tenho fluido universal em mim que vai me fazer viver até os 70 anos. Então foi planejado isso, eu viver até 70 anos. Mas eu tenho que cuidar do corpo. Se eu não me alimentar bem, usar vícios, cigarro, bebida, pode ser que eu vou viver aos 50 anos. E daí o que? Eu tô cometendo suicídio inconsciente. Eu tinha um fluido para viver até os 70 e por não cuidar do meu corpo, ou praticar muita caridade, não cuidar da alimentação, do sono, pode ser que eu desencarno antes também. Também é porque eu não estou cuidando do corpo. E aqui ele está advertindo para a gente dar essa importância de cuidar do corpo. E ele persiste. Faço, porém, muito mais. Tenho o leito eriçado de pregos, castigando a volúpia da carne. A gente vê muitos filmes antigos quando padres ou sacerdotes de religião, quando se desvirtuassem, eles não podiam ter relações com mulheres ou qualquer coisa que estaria contra a politicamente correto, que eles têm que estar em contato com Deus. Eles pegavam e se chicoteavam atrás nas costas assim, para meio que se castigar por ter cometido aquele pecado. Vamos ver o que ele vai falar? Nobre intento, sem dúvida. Entretanto, vale mais combater a nós mesmos na prestação de serviço ao próximo, para que a nossa luta não seja vã. Tu errou alguma coisa? Está se desvirtuando em algum caminho? Aqui, por exemplo, os padres não podiam se envolver, mas vamos botar aqui, estou tentando lutar para parar de beber. Daí tal dia eu bebi. Não vou pegar e me lastimar aqui, me bater e tudo mais. Não, eu vou lá, eu errei. Vou lá e me focar no próximo. Eu vou lá dar uma cesta básica, vou lá praticar uma caridade. Isso é o trabalho, vou fazer um trabalho voluntário. Não ficar, que adianta tu se martirizar e o próximo quer agradar a Deus, que é o que tá falando aqui. Tu tem que trabalhar para Ele, ajudar aqui a transformar esse planeta de prova e expiação para o próximo nível, que é a regeneração. Para isso nós temos que evoluir e evoluir as pessoas que estão ao redor. Então a gente tem que se ajudar nessa lei da fraternidade
trazendo o Evangelho de Jesus aqui para evoluir e seguirmos juntos nesse caminho. Silenciando o pupilo, indagou o chefe. E a tarefa de que te incumbiste? Agora o chefe fala, o mestre fala para o discípulo. E a tarefa que eu te incumbi? Mestre, replicou o mensageiro desapontado. Sinceramente devo dizer que os cuidados na apresentação da virtude me tomaram o tempo todo. Então ele quis praticar todas essas práticas exteriores, achando na cabeça dele que as pessoas iam reverenciar porque ele estava sendo politicamente correto entre as pessoas ali e não dava tempo para praticar caridade. Isso é um exemplo de Jesus, dá para dizer, por exemplo, do bom samaritano. Tinha um homem que estava descendo de Jericó, sei lá, agora não lembro, e um homem foi, e dois homens ou um homem assaltou ele, roubaram tudo que ele tinha, bateram nele, deixaram ele nu. Daí passou um mestre da lei, que é o politicamente correto, viu o homem caído e continuou o caminho. O outro também, um levita também, politicamente correto, viu e perseguiu o caminho, não ajudou, estava preocupado com suas preocupações, ou tinha que ensinar, fazer um trabalho aqui e ali, não deu bola. Estava preocupado com as práticas exteriores, que se fosse lá ia se tornar impuro por se conectar a essa pessoa que estava suja. E daí o que aconteceu? Um bom samaritano passou, se teve compaixão dele, enfaixou os seus machucados, colocou azeite nas suas feridas, botou em cima do cavalo, levou no próximo lugar onde tinha acomodações, deixou uma moeda para o cara cuidar dele, e no outro dia ele ia voltar e ia pagar o que ia ter que gastar mais. Isso é o amar o próximo que Jesus nos quis dizer de praticar caridade. Não ficar dando bola para práticas exteriores, que nem os fariseus faziam. É o que está dentro de nós, é as nossas obras, nossas atitudes. Vamos dar continuidade. Nisso, belo cavalo de alvo, pelo, agora ele faz uma comparação. Entrou no átrio da casa, conduzindo o pobre ferido, cujas últimas energias o deserto esgotara. O cavalo veio trazendo um pobre ferido. O velho orientador comandou as providências iniciais de socorro e, trazendo o discípulo à frente do soberbo animal que escarvava o solo, falou com bondade. Pois olha, meu filho, este cavalo igualmente mora no retiro da natureza, comparando tudo o que ele fez. Não se expressa em linguagem nenhuma, que ele falou que era mutismo, veste-se todo em cabelos cor de neve, que ele não se preocupava com as vestimentas, come apenas a erva do chão, que ele comia só erva, dorme ao relento, que é o que ele comentou, é calçado de cravos perfumados, que ele quis dizer que deitava sobre pregos, e não passa de um cavalo. Mesmo assim, é o companheiro dos viajantes fadigados, e ainda agora acaba de arrebatar um mercador prestimoso à sepultura de areia. Em seguida, mesmo assim, tudo isso, ele viu um homem caído que ia morrer na areia e socorreu ele e levou até ali onde sabia que tinha pessoas. Em seguida, demandou o interior para confortar o recém-chegado, deixando o aprendiz a meditar quanto à vontade da virtude vazia. Entendendo? Pelas suas obras os conhecereis. O que vale é a tua obra, que eu comentei na minha vizinha. É a tua atitude, o que tu está fazendo pela tua vida ali. Entendeu? Hoje em dia eu gravo vídeos trazendo conhecimento. Trabalho numa casa espiritualista, uma vez por semana a gente dá passe, gravo palestra lá também. O Novo Céu,
para fazer projetos sociais. Fiz Páscoa, Natal, Dia das Crianças junto com os colegas, né? Mas como eu estou responsável, então tem que fazer uma correria aqui, tem que buscar ajuda para dinheiro, mover arrecadação para estimular as pessoas a trazer bala, pirulito, bombom, brinquedo. E agora vamos ter o Dia das Crianças, vamos ter o Natal, então estamos na correria. Estou preocupado com conseguir cestas básicas para os amigos que estão necessitando. Então, com a ideia, o ano passado também fizemos de arrecadar roupa. Vamos fazer um brechó agora, dia 16 de setembro, aqui em Caxias do Sul. E com as roupas recolhidas, o valor de R$1 a R$2, bem acessível. Vamos comprar cestas básicas. Então, o que tu tem feito? O que tu tá fazendo de obra? É prática exterior? Só rezar? Ir pra missa, ir pra igreja? Mas qual que é a tua obra? O que tu tá fazendo aqui, que nem aqui falou? Que nem se comparou a esse cavalo aqui. A gente tem que praticar a caridade, que nem se comparou ao bom samaritano, que nem se comparou com essa minha vizinha. Isso que é o que importa, tá? O vídeo podia terminar agora, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem me escutar esse irmão aqui, dar continuidade no vídeo, vamos dar um brinde, um bônus para quem continua até aqui. Esse aqui dá para contar que é parecida com a história que foi contada agora, tá? Mas eu vou ler mais rápido, eu vou ler e depois no final eu vou comentar, tá? Esse aqui é do livro Jesus no Lar, que é fantástico. Por isso que eu ia falar pro Chico Xavier, já gravei uns capítulos sobre Jesus no Lar, pro Espírito Nélio Lúcio. Filipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Esse aqui é o capítulo 26, o valor do serviço, tá? Certo fariseu, devido à irrepreensiva, atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém, desde Moisés aos últimos profetas. Decorava os mais importantes textos da revelação. Se passavas nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor, que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrava-se ao Santo dos Santos e fazia a vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Considerada impura, por exemplo, os leprosos, tu tivesse qualquer contato até conversar, era considerada impura. A mulher que estava menstruada era considerada impura, tocar nela, qualquer coisa assim. Vamos lá? E várias outras coisas. Acontece, todavia, que havendo grande peste, agora que vem a história. Acontece, todavia, que havendo grande peste em cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu prestimoso a socorrer necessitados e doentes, em nome da divina providência. Necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem, através das quais pudesse trabalhar apressado em benefício de enfermos e sofredores. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza, que nem no texto anterior, que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o emissário divino nesse setor se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificando em sua mente como vale da imundície? Aqui, por isso que Jesus falou,
É necessário que haja escândalo, mas ai daquele que por vir o escândalo. Tem muita gente que quer praticar caridade, quer trabalhar no bem, mas daqui a pouco tu vai entregar uma cesta básica, alguém te xinga, tu vai fazer um projeto social e tu tá recolhendo dinheiro, alguém começa a te julgar, tu já se desestimula, tu vai ter que, alguém vomitar, tu vai ter que limpar, alguém vai te tratar mal, vai te julgar. É isso que tá falando aqui, ó. Por isso que era muito mais fácil fazer as práticas exteriores, não queriam se conectar com onde mais necessita do trabalho, que era de socorrer o próximo. Por isso que os judeus, eles não acreditaram em Jesus, ficaram todo mundo admirado. Existiam os coxos, os cegos, os leprosos, ninguém dava importância para eles, eles ficavam na rua e ninguém ajudava eles. As mulheres de má fama, e Jesus chegou e estendeu a mão para todos, curou e tudo mais. Eles não queriam ter esse contato. Tem muita gente que vai trabalhar numa casa espírita e só quer lá dar passe uma vez por semana e tá tudo bem, e dependendo da casa. Agora esses projetos onde tu vai ter mais contato com o pessoal mais humilde já não vai. Estão entendendo? Não só casa espírita, como outras casas, outras religiões. A Igreja Católica também, outras religiões, é só aquilo ali. Cadê o envolvimento com o bairro que está necessitando, com os irmãos que estão necessitando mais? Então tem gente que quer na verdade é um ego, é um orgulho, quer se mostrar que está trilhando, mas aquele trabalho que mais está sendo necessitado não faz. O anjo insistia no chamamento, contudo a peste era exigente e não admitia delongas. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Então ele estava precisando de alguém para ajudar a cidade vizinha que estava atacando uma peste, estava matando muita gente. Então precisava de gente para ajudar a socorrer os feridos. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se, instado pelas reclamações do serviço. O enviado de cima encontrou antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. O criminoso cumpriu a sua pena, saiu e querendo se renovar, se regenerar, trilhar um caminho novo, praticar a caridade, fazer o bem. Através dos fios invisíveis do pensamento por intuição, convidou-o a segui-lo, e o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e voltou-se sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima, ao ministério do socorro e da salvação. Enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios, adequou a situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança e com isso conquistou sólidas amizades no céu. Praticou a caridade, ganhou sólidas amizades do céu. Tá vendo como é que tu consegue conseguir débitos de Deus? Ou tu quer pedir algo, como é que tu consegue? E com isso conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Os presentes registram a pequena história entre a admiração e o desapontamento, e porque ninguém interferiu, o Senhor comentou em seguida a longo intervalo. A virtude é sempre, as virtudes de novo falando, a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se a maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste de convívio. E reparando que os ouvintes se retraíram no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação sobre o firmamento pontilhado de luz.
Então, pessoal, é isso que quis dizer, ó. Aqui eu fiz um vídeo anterior sobre a palestra sobre não julgar, fala sobre isso também, né? A pessoa quer julgar as outras, mas quando vê essa pessoa que está sendo julgada na hora que precisa de alguém, é ela que vai te ajudar. Daqui a pouco tu critica alguém ou julga uma pessoa, na hora que tu mais precisar, é ela que vem te estender a mão. E aí tu fica como? Então, Deus ajuda o homem pelo próprio homem que tenta o compreender. Então não adianta falar, é um padre, é um pastor, é um espírita, é isso, aquilo. É pelas suas obras os conhecereis. É bem isso que Jesus nos prega. Aqui falou também nessa última, se comparando à história da parábola do bom samaritano de Jesus também. Os dois não ajudaram, o bom samaritano ajudou. Tudo se resume à caridade. Fora da caridade não há salvação. O que Jesus falou? Venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi-lhes preparado desde o início dos tempos. Porque eu tive fome e vocês me deste de comer, tive sede e me deram de beber. Estive enfermo e me visitaram, estive preso e me visitaram, estive nu e me vestistes. Quando foi que isso aconteceu, Jesus? Em verdade vos digo que quando fizerdes em um desses meus mais pequeninos, foi a mim que fizestes. E apartais de mim para o fogo do inferno, à esquerda. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, estive enfermo e preso e não me visitaste, estive nu e não me vestiste. Quando foi que isso aconteceu? Quando vocês deixaram de fazer a um desses meus mais pequeninos, foi a mim que não fizeram. Jesus falou isso. Ele não está falando de religião, não está falando de prática exterior, ele está resumindo fazer o bem, trabalhar para o próximo. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Eu gostei, acho que ficou bem interessante falar sobre isso, sobre o que a gente precisa obrar, praticar caridade, que é o mais importante do que praticar práticas exteriores que não agregam nada, que Deus quer ver o fundo dos nossos corações pela parte de Jesus, pela sua boca. Não é o que entra pela sua boca, mas o que sai do seu coração, as tuas obras, o que tu fala, tá? É isso que quer dizer. Então, peço aos amigos que aqui assistiram até agora, gratidão por assistirem aqui, e que se puderem compartilhar o vídeo, deixar o seu like, se inscrever no canal, estará ajudando a divulgar a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, que é o que Jesus espera de nós, para poder todo mundo evoluir, fazer o bem e trazer o evangelho de Jesus aqui, tá? Então, namastê, paz e bem, e até a próxima. Gratidão.